E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre este assunto, né? Os santos, né? A diferença dos santos para os hereges, né? A igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, sempre esteve sob ataque, né? Das heresias, né? Os seus, né, reformadores protestantes, enfim, sempre esteve sob ataque. E esses hereges, né, sempre atacam a fé católica no sentido de negar, né, a sua assistência pelo Espírito Santo, né? Por exemplo, né, os reformadores protestantes perderam a fé, né, na assistência do Espírito Santo. Perderam a fé na promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o herege, a primeira coisa que ele faz é perder a fé em Jesus Cristo. Perder a fé na infalibilidade, né, do magistério da igreja, né, da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi a Pedro que Jesus Cristo prometeu, né, a infalibilidade, que as forças do inferno não poderiam vencer a sua igreja, e também, né, aos outros apóstolos em comunhão, né, com ele. Então a gente vê muito claro isso nas Sagradas Escrituras. Mas no decorrer do tempo, o inimigo de Deus, né, aquele que semeou, né, o joio, veio rapidamente e levantou, né, os hereges para duvidar dessa assistência, para duvidar dessa promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, de infalibilidade. Por exemplo, na Reforma Protestante, né, na Revolução, né, Protestante, eles se levantaram para dizer que a igreja se corrompeu, né, por completo e perdeu, né, o rumo. Então, né, se isso aconteceu, se essa acusação protestante, né, aconteceu, a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo cai por terra, né? Quer dizer que a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo cai por terra. Se a igreja perdeu o rumo, né? Se a igreja desviou-se, né, por completo, houve muitos erros, muitas pessoas erraram, mas a gente crê na promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo que ela não seria vencida. Então, se ela foi vencida por completo, a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo não se cumpriu, né? Ele fica aí, então, devendo, né? Segundo esses protestantes, segundo esses hereges que acusam a igreja de ter errado o rumo aí no que é, né, essencial para a salvação, né, das pessoas. Então, mas o que o herege não sabe responder é porque que houve, né, em seu tempo, a figura dos santos, ou seja, a figura daqueles que pensaram diferente dos hereges, que não né, abandonaram a igreja, que ficaram na igreja e fizeram uma verdadeira reforma, né? Temos aí a chamada Contra-Reforma, temos aí, né, o século dos santos, onde surgiu, né, os grandes santos que fizeram a diferença, tudo no mesmo tempo dos hereges. Então, né, quando os hereges acusam a igreja de errar o caminho, os santos estão na outra ponta dizendo o contrário, né? Os hereges são aqueles que, como diz o professor Felipe Aquino, né, uma criança sendo lavada ali em uma bacia, aquela água, né, fica suja. Em vez de tirar a criança, né, e jogar fora a água suja, os hereges, né, pegam aquela bacia com criança e tudo e joga fora. Ou seja, eles não sabem identificar, tirar, né, aquela água suja e ficar com a criança. Ou seja, né, eles não souberam identificar, jogar fora aquilo que estava errado, corrigir, né, aquilo que estava errado, aquele costume errado, e ficar com a igreja, que é infalível, que é assistida pelo Espírito Santo. Eles abandonaram tudo. Perderam a fé por completo, né, na assistência do Espírito Santo. Então, por isso que se tornaram hereges. Por que os santos é uma pedra de tropeço para eles, para os hereges? Porque os santos viram diferente. Os santos viram que na igreja tem os meios, né, de salvação para o fiel. Então, o santo viu que ali não podia ser jogado fora. Em vez de sair fora da igreja, em vez de ficar apedrejando a igreja, lutando contra a igreja, o que fizeram os santos? Né? Fizeram uma verdadeira reforma. Você vê no tempo de São Francisco de Assis, né, lá no finalzinho do século XII, quando era um período, né, de guerra constante, onde ser um cavaleiro, né, era como se fosse, né, um jogador de futebol famoso hoje, né, era idolatrado. E São Francisco, né, pega tudo isso, né, e joga fora, tira até, né, a sua própria roupa e segue, né, aquela fé. E segue aquela fé que ele viu naquela fé meios de salvação, né?
coisas que os hereges não são capazes de ver. Se tornou, né, o grande São Francisco de Assis. E ele foi contrariado, na época, pelo magistério da igreja, foi contrariado, mas ele fez aquilo que os hereges não conseguem fazer. Ele não lutou contra a igreja, ele foi obediente à igreja, né? Todos os santos foram obedientes à igreja, e o herege não, é desobediente à igreja. Então, né? Então fica essa lição para nós católicos, nesse momento que estamos vivendo, né? Os hereges não vê a assistência do Espírito Santo à igreja, não vê, né, o ouro da igreja, não vê a plenitude de salvação. Ele só vê erro e sai jogando pedra e abandona a igreja, faz com que outras pessoas também percam a fé, contrário os santos, contrário os santos. Como eu vinha falando, né, São Francisco de Assis, né, quando ele ouviu aquela fala vindo, né, ali daquele crucifixo, né, restaura a minha casa, né, reconstrói a minha casa, ou seja, reconstrói, né, a minha igreja. Jesus Cristo pedindo para ele, é o mesmo pedido que faz para mim e para você hoje, né? Não vamos dar ouvidos, né, a hereges, vamos dar ouvido ao Espírito Santo, a igreja dos santos. Na época dos reformadores protestantes, surgiram muitos santos, né, que souberam fazer uma verdadeira reforma, né? Os hereges, né, foram para um lado, abandonaram a fé, causaram uma grande revolução, vidas foram tiradas, saques de igreja, queimaram a igreja, fizeram uma grande desgraça na humanidade, né? E os santos, né, por sua vez, foi aquele que souberam fazer, né, a verdadeira reforma. É o que está precisando hoje, né? Naquela época da Reforma Protestante, foi onde surgiu, né, São João da Cruz, São Francisco Sales, Santa Teresa de Ávila, São Felipe Neri, São Vicente de Paulo. Então foi uma época em que surgiu a figura dos santos, né? Surgiu as ordens religiosas, as ordens, os capuchinhos, carmelitas descalças, jesuítas. Então foi um tempo que surgiu essas pessoas que fizeram o contrário aos hereges, que essas pessoas fizeram uma verdadeira reforma. Foi daí que surgiu um clero novo, né? Uma igreja renovada, porque a partir dos santos, né? A partir dos santos, quer uma igreja renovada, quer uma igreja santa, seja você santo, né? Seja eu santo, e não herege. O herege, né, faz o contrário, ele causa uma revolução na igreja, vai embora e ainda leva outros irmãos, faz com que as pessoas percam a fé. Então, meus irmãos, não vamos ficar aí dando ouvido, né, a hereges. Vamos prestar atenção no testemunho dos santos e não na revolução, né, dos hereges. Isso sempre teve na igreja, né, hereges combatendo contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Perderam a fé na infalibilidade que a igreja possui. Então é isso aí, meus irmãos. É essa mensagem que eu deixo nesse vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí um comentário. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.